o fato da pessoa começar a trabalhar cedo não impede que ele se forme, que ele estude, que ele consiga ter uma pós-graduação. O bem que eu tinha era uma moto, uma XL 250R, preta na época. Era o único bem que eu tinha. Eu me lembro que muitas pessoas me chamaram de louco, de doido, porque foi uma das primeiras lojas de material de construção de Cachoeira de Itapemirim a ter vidros na frente da loja. Ela era uma vidraça, toda aberta. Um pássaro, ele coloca ali os ovos no ninho dele, nasce o passarinho, ele trata dele por um tempo, mas depois ele empurra ele fora do ninho. Temos em nosso DNA metas claras. Enfrentamos cada desafio com garra. Se é para pegar pesado, a gente vai com tudo. Se o obstáculo aparece, a gente encara. E quando a dificuldade bate, é o objetivo que nos faz continuar. Por isso, em cada etapa, eu incluo a creatina Expansive. Com ela, posso dizer: se o mundo tem limites, eu ainda não encontrei. Mais um produto com o selo de qualidade Natus Green. Muito bem, está começando mais um podcast no Plano 7, o seu podcast semanal. Chegou a sexta-feira e hoje nós iremos falar sobre empreendedorismo. Vamos ter uma história bacana que com certeza vai inspirar você que está querendo começar a empreender ou que de repente está no meio, desse processo de empreender e às vezes está querendo desistir, E o convidado dessa noite tem história suficiente para fazer com que você continue fazendo o que você deseja fazer. Vamos conversar hoje com Adailton Fontoura. Tudo bem, Adailton? Tudo bem, meu querido, é um prazer estar aqui com você. Adailton Fontoura da Silva. Esse é o cara do Itabira Material de Construção? Sim, Itabira Material de Construção e Acabamentos. Eu gosto sempre de frisar o acabamentos porque a loja é especializada em acabamentos de material de construção. Temos também a presença do gordinho mais querido de Cachoeira de Itapemirim, do Espírito Santo e do Brasil. É Moses, firme. Eliomar. Boa noite, galera. Tamo junto para mais um podcast. Meu grande amigo Adailton, das antigas, gente boa, da melhor qualidade, meu brother, que já me ajudou bastante. Depois nós vamos ficar sabendo das histórias aí. Eu ouvi dizer que ele só te liga uma vez por ano. Isso é verdade? Não, isso é sacanagem, mentira. Não acredito. Olha, é verdade sim, entendeu? Ele me liga só uma vez por ano. Mensagem ele passa todo dia, entendeu? Aquele bom dia e tal, aquele boa noite. Mas ligar realmente é uma vez por ano que ele me liga. Será porque não queiram saber? É por causa do aniversário do Artivoz, É com alegria que a gente todo ano, participa como patrocinador do aniversário do Artivoz. E fica uma festa bonita, né? Uma festa maravilhosa e uma festa familiar também. Nós, além de participar, a gente leva para toda a família, porque realmente é uma banda que reúne aí a família. Agora, eu gostaria de saber quem que é Adailton. Eu quero conhecer um pouquinho desse cara aí. Pois é, rapaz. O Adailton tem uma longa história. Eu tenho 57 anos de idade, Sou natural aqui de Cachoeira de Itapemirim. Nasci aqui no interior, no distrito ali de Pacotuba, Coutinho, naquela região ali. Sou filho do senhor Hernandes e dona Sebastiana. Tenho 4 irmãs, comigo 5 e sou o primogênito da família. Nossa, que interessante. Como que foi a sua infância aí? Foi de muito trabalho? Foi de muita brincadeira? Porque antigamente a gente costumava trabalhar cedo, É verdade. Eu, como sou filho de agricultores, nasci na roça, como a gente diz no popular, eu comecei desde muito cedo, estudando lá no grupo, na escolinha da comunidade, que ficava no terreno da própria fazenda da família lá. E comecei a estudar muito cedo e ali ia levar almoço para os pais na roça, naquela luta de agricultor do interior. Levar almoço e levando o almoço a gente já fazia algumas coisinhas lá na roça também, tipo catar um algodão, pegar uma carreira de milho e começar. Então, desde cedo a gente começou a trabalhar, com certeza. É aquele processo de começar a investir, É um grãozinho, aquela
picada, né, que dá, né, no cara, né? Eu lembro que eu, quando era pequeno, no entorno de casa, foi eu e meu irmão, bem novo, 7, 8 anos, limpamos no entorno de casa e fizemos uma plantação de feijão, né? E ali foi uma maravilha, porque colhemos o feijão e a mamãe foi lá e vendeu aquele feijão e mandou fazer camisas pra gente, sabe? E a gente... que orgulho, né? Né? Olha, eu plantar feijão lá, assim, para colher, para mim, ganhar um dinheiro, eu nunca fiz, não. Mas eu me lembro de uma história de infância, Eliomar. Morava muitos parentes ali próximos, né? Porque o sítio era um sítio familiar, e eu tinha um primo chamado Marquinhos, e nós queríamos ganhar um dinheiro para comprar alguma coisa lá que eu não me lembro. Deveria ser estilingue, ou boleba, alguma coisa dessas coisas, né? Bola de gude que a criançada usava na época. E na roça dava muito peixe antigamente, nos córregos. E nós fomos para um córrego que passava próximo lá da nossa casa, e olhando daqui e dali, nós descobrimos que tinha um local lá que tinha uma curva, umas pedras, que dava muito cascudo, né? E cascudo é um peixe querido aí que o pessoal gosta de fazer uma muqueca. Arrumamos 2 enxadões, fomos para lá, eu e Marquinhos, cavamos aquele barranco, descobrimos lá o ninho, lá a gente chamava antigamente de oca, né? Ou loca, os peixes ali dentro. Pegamos uns 20 peixes mais ou menos, fizemos 2 fieiras de cascudo bonita, escondido das mães, porque nós éramos pequenos, e viemos a uns 3 quilômetros mais ou menos, onde passa ali a rodovia que vai ali para Alegre, né? Passa ali para o Coutinho, deixa Castelo, segue para Alegre, e ficamos ali na beira da rodovia com aquela fieira de cascudo, oferecendo quem passava de carro, né? E a estrada ainda não era pavimentada, era estrada de chão, para você ver quanto tempo tem isso. E ficamos lá umas 2, 3 horas, não sei, 4 horas, não conseguimos vender o cascudo. Quando chegamos em casa, a mãe estava desesperada, cadê os meninos? E quando nós chegamos com aqueles cascudos e mostramos ela e falamos o que fomos fazer, tomamos uma coça que nunca mais eu esqueci dessa história. Rapaz, era um negócio complicado. Mas foram tempos bons, né, cara? Eu lembro que a gente sempre gostou de querer, né, ganhar um dinheirinho da gente e tal. Pô, e era engraçado que às vezes o dinheiro ficava até com a mãe, né? Sim. E a gente ficava feliz da vida, porque a gente conquistou aquele dinheirinho ali. Eu até agradeço meus pais que o que eu ganhava eles não pegavam, não, deixavam comigo. Meu pai sempre falou assim, não, fica para você, vai juntar para você comprar alguma coisa para você. E foi isso que eu fazia, entendeu? Mas como que foi a sua experiência com o trabalho? Como que começou a sua história com o trabalho? A partir de que momento? Sim. Num dado momento da nossa história, né, lá da roça, eu tive alguns primos do meu pai, né, que eram os pais de família na época lá, e eles começaram a vir para Cachoeiro, porque começou a ver que para poder ter um futuro melhor, e a família com muitos filhos, né, meu pai, por exemplo, tinha 5 filhos, meu outro tio tinha 7, o outro 4, para tratar daquela criançada toda tinha que ter um emprego melhor e tal. Então eles vieram para a cidade. Eu tive um tio que veio para a cidade, comprou um táxi aqui em Cachoeiro, né, na estação ali da Leopoldina antigamente, começou a trabalhar de táxi e tal, e o meu pai viu ali o desenvolvimento dele que começou a crescer e também resolveu vir para Cachoeiro. Não vendeu o sítio lá na roça, a parte que era dele, mas ele deixou para minha mãe tomar conta e Colônia tomar conta. E veio para a cidade e começou a trabalhar de barbeiro, ali próximo à estação da Leopoldina. E depois começou a trabalhar de barbeiro, cortava cabelo, fazia barba, aquela coisa. Ele apareceu uma oportunidade, ele comprou também um ponto de táxi, que a gente falava antigamente, né? O direito de trabalhar ali na estação da Leopoldina. E comprou de sociedade com um tio. E começaram a trabalhar e a coisa começou a dar certo. Eles separaram a sociedade posteriormente. Meu pai começou a trabalhar sozinho. E daí veio a necessidade de se mudar para Cachoeiro. E nós deixamos lá a roça, o interior. Eu lembro até daquela música do Xenhen, né, dos amigos Sansão, caminhão de mudança. Caminhão de mudança. Né? Então jogamos ali a mudança toda em cima de um caminhão. E meu pai comprou uma casa ali no BNH. Perdão, antigamente nós viemos para uma casa do meu avô aqui no bairro KM90, né? Moramos ali por um certo tempo, meu pai trabalhando de táxi, as crianças começaram a estudar. E depois compramos uma casa no BNH e mudamos ali para o BNH. E meu pai continuou trabalhando no táxi. Eu achei que tu tinha vindo aí de um berço de ouro, cara. Cara rico e tal. Deu sequência aí no ramo de família. Não é verdade isso? Não, não é verdade. Acontece que meu pai trabalhando no táxi, nós começamos a estudar
E desde muito cedo, como viemos da roça, já tinha aquele hábito ali de ir para a roça, de puxar uma enxada, de ajudar a roçar alguma coisa, apanhar um algodão, aquela coisa. Eu comecei muito cedo a vender picolé, né, desde criança, a vender picolé, e também vendi muita laranja e muito limão. Né? Eu acho que até herança do meu avô por parte de mãe, que também morava na roça e criou a família inteira vendendo laranja e vendendo limão, frutas, um homem muito honrado, por sinal. Né? Mas eu, quando criança, comecei a fazer esse tipo de serviço. Vendia picolé por aí afora, nesses bairros adjacentes ali ao BNH, e tinha uma tia que ela também mudou da cidade, da roça para a cidade, e tinha muitos filhos, tinha essa necessidade de comercializar para poder colocar comida dentro de casa, e ela comprava ali de Jerônimo Monteiro caminhão de laranja. A caminhonete vinha lotada de laranja, eles tinham um cômodo até o teto, e eu e os filhos dela saímos então com um saco de laranja, vendendo laranja pela rua. Uma história muito bonita e Bacana, bacana. E tenho muito orgulho dessa história. Você chegou a ser CLT? Sim, sim. Depois que eu fiz 14 anos, eu me lembro, eu estudava no Laios do BNH, e então apareceu a oportunidade de eu estudar no Senai. Tinha um estudo técnico no Senai, né? O jovem entrava, fazia ali a formação didática, mas também saía com a profissão. E lá tinha torneiro mecânico, eletricista, alguma coisa nesse sentido. E eu me lembro que eu saí uma oportunidade também de trabalho na antiga fábrica da Tupã, uma fábrica da Itapuã, que fabricava calçados ali no BNH de baixo. E eu desci, eu me lembro, peguei o ônibus ali no BNH, desci, parei no ponto de táxi onde meu pai estava e falei, pai, o senhor pediu que eu fosse fazer a minha inscrição lá no Senai para poder estudar no Senai. Mas a minha vaga de serviço na Tupã saiu. E eu estou em dúvida, não sei o que eu faço. Ele falou assim, o que você quer? O que o seu coração manda? Você quer estudar no Senai, se formar numa profissão ou quer trabalhar? Eu fui e falei com ele, olha, eu quero trabalhar para poder ter o meu próprio dinheiro e estudar à noite, como era de costume naquela época, né? A gente trabalhava durante o dia e estudava à noite. Nessa época, eu acho que eu já estava ali na 7ª série, por aí assim, e com 14 anos. E daí ele falou, não, então segue o seu coração e vai trabalhar. Eu voltei para casa, fui na fábrica da Tupã, né, e preenchi lá o currículo e tal, e comecei a trabalhar com 14 anos. Quantos anos você ficou lá, né? Eu fiquei em torno de 7 para 8 anos lá na Tupã trabalhando. Eu trabalhei 4 anos, naquela época tinha muitos funcionários, era mais de 2.000 pessoas que trabalhavam ali, e fazia o calçado desde ali do corte do solado até o encaixamento e a distribuição, né, para os grandes centros. E eu trabalhei em torno de 7 a 8 anos ali. 4 anos eu trabalhei na produção, e depois disso eu comecei a trabalhar, dava-se o nome na época de encarregado de setor, você era um gerente de setor. E eu gerenciava um setor onde se fazia o aparamento das abordas do calçado, do cabedal do calçado. Chamava-se aviamento. E ali eu trabalhava com 80, 90, 100 moças mais ou menos que faziam esse serviço. O que você trouxe de história para a vida desse período de trabalho? Olha, eu trouxe muitas coisas boas, porque tinha muitas moças que trabalhavam lá, então, antigamente, né, Leomar? Então era muito convívio, mas assim, na questão profissional, a Itapuã sempre foi um bom local para se trabalhar aqui em Cachoeira, né? Tivemos grandes empresas aqui, Itapuã, Itapemirim, sempre foi celeiro de muitos empregos. Embora não se tinha a oportunidade de crescer muito profissionalmente, mas a gente aprendia a ter responsabilidade com o trabalho. Né? E depois que eu passei dessa fase da produção para a fase de gerenciamento, eu tive muitas formações. Né? Depois também mudou ali a direção da Tupã, quem veio trabalhar ali foram os netos do senhor, do proprietário da Itapuã, e eles traziam muitas formações de fora. E sistemas de trabalho também diferentes. Eu lembro que nós implantamos ali um sistema de esteira, onde o calçado entrava na ponta da esteira, ele dava a volta na esteira, quando saía no outro lado, ele já saía pronto. Então, aquilo ali foi uma grande experiência, com certeza, para mim, em termos profissionais. Evolução, né, do mercado, né? Eu lembro que eu cheguei, logo quando começou o Arte Voz, em 95, eu cheguei ainda a tocar umas 2 festas de final de ano na Itapuã, naquele refeitório grandão que tinha, sim, onde que é ali o Perim, né? Sim, sim. Era muito bacana. Ali também, eu não sei, mas deveria trabalhar ali umas 2.000 pessoas, mais ou menos. Sim, em torno de 2.000 pessoas. A fábrica era muito grande. Eu gostaria de uma opinião do senhor, porque o senhor traz à memória o tempo que as pessoas começavam a trabalhar. Né? O senhor disse que começou a trabalhar com 14 anos. Sim.
apesar de hoje ter alguns programas, né, que falam que menor aprendiz e tal, mas na sua grande maioria não há um incentivo ao trabalho em idade X ou Y. Eu não me arrependo, cara. Eu vou te falar que eu comecei a trabalhar supostamente de empregado por 9 para 10 anos. Fui comunicador telefônico. Comecei com 12. Então, assim, na minha concepção, vejo que há um erro. Eu gostaria que o senhor ponderasse, desse opinião sobre esse assunto. Olha, é uma responsabilidade muito grande, porque naquela época, quando nós começamos, não havia muito a exploração do trabalho infantil. As pessoas realmente trabalhavam para ajudar os pais e nós aprendemos, crescemos nesse ambiente de trabalho. Então, a perspectiva naquela época era de você estudar e trabalhar, na realidade. Hoje em dia, eu vejo que existe assim, o fato de muita exploração. Eu acho que o comércio ele se estendeu muito e existe essa questão da exploração do trabalho infantil. Então, tem que separar muito bem isso daí. Mas eu acho que se esse problema fosse resolvido de uma forma séria, o fato da pessoa começar a trabalhar cedo não impede que ele se forme, que ele estude, que ele consiga ter uma pós-graduação. Pelo contrário, a pessoa, quando começa a trabalhar mais cedo, ele aprende a ter mais responsabilidade e valorizar mais aquilo que ele tem. Então, eu vejo como um fator positivo a pessoa começar a trabalhar cedo. Eu até penso, não sei se eu estou errado, sabe? Mas diz um ditado popular que cabeça vazia é a oficina do diabo. Bem assim, né? Bem escrachadamente. E eu vejo que, por mais que estudem e tal, o jovem hoje tem muito tempo para pensar em besteira, sabe? Para fazer besteira. Tem a questão dessa questão da exploração? Sim, esse é um ponto. Mas eu acho que deveria de haver uma certa forma de resolução disso para que os jovens começassem a ter responsabilidades o quanto antes. Sim, eu vejo, igual você falou, um grande problema da seguinte forma. Eu acho que a pessoa deveria ter liberdade de escolha, não é certo? E não o governo regular essa situação, por exemplo. Eu sou proibido, né, uma criança, um jovem hoje, ele é proibido de trabalhar. Eu acho que isso daí é que causa esse incentivo às pessoas ficarem ociosas nessa época da juventude e ter essa cabeça vazia, como você falou. Eu penso que, igual nós falamos da questão da exploração, mas se houvesse mais liberdade, eu tenho certeza que grande parte trabalharia por livre e espontânea vontade. Porque eu penso que todo mundo quer crescer, todo mundo quer ser livre financeiramente, correto? Então, a questão da proibição, ela inibe esse fator da pessoa começar a trabalhar cedo. Então, eu penso que poderia ser de uma forma diferente. Eu não sei como fazer essa regulamentação, mas eu creio que existe caminho, mas eu penso que o jovem deveria ter essa opção. Sim. Se ele quisesse começar a trabalhar cedo, maravilhoso, ele iria trabalhar. É porque eu principalmente quando eu comecei a vender meu picolézinho, meu chup-chup, vender jornal, quando eu chegava em casa com aquele dinheirinho, eu chegava na felicidade, cara, para comprar as coisas, né, para mim, com a camisa, um tênis, eu adoro, sempre andava de reloginho, bacana. Porque, vamos sair desse assunto, né? Só vou fazer um comentário aleatório aqui. Porque esse jovem, muitas das vezes periferia, por exemplo, ele não pode trabalhar. Ele está ocioso em casa, ok? Aí, cara, ele tem vontade de ter um tênis, ter uma camiseta, um negócio, tal. Regulamentado ele não pode. Sim. Aí vem o aliciador do crime, leva esse pacotinho aqui, faz isso, faz aquilo, vende isso, vende aquilo, que você vai ter o seu tênis de marca, que você vai ter dinheiro e tal. Então, acaba que é uma situação muito complexa que fizeram com a sociedade. Porque aquele jovem ele não pode trabalhar por livre e espontânea vontade, mas tem alguém cooptando ele para fazer a coisa errada. Vamos voltar para a história aqui. Aí sai da Itapuã e aí vai para... Isso. Depois desse período de experiência lá na Tupã, né, que era uma fábrica da Itapuã, eu tinha um primo que era empreendedor e é até hoje aqui na cidade de Cachoeiro de Itapemirim também. E ele me fez um convite para trabalhar numa empresa que ele tinha. Ele trabalhava no ramo de mármores e granitos com beneficiamento, né?
e ali o corte, o polimento, o corte e o acabamento, e ele me convidou. A empresa dele cresceu muito na época, ele era pioneiro praticamente aqui em Cachoeiro do Itapemirim, e ele então me fez um convite para que eu pudesse trabalhar gerenciando a parte de produção da empresa dele. Você teve participação direta ou só gerenciamento mesmo, ainda como funcionário? Não, eu tive participação como funcionário, eu era um CLT, era um contratado da empresa. Eu era um gerente de pátio, trabalhava no pátio, cuidava da produção da empresa. Isso ficou quanto tempo lá? Nessa empresa eu fiquei 4 anos trabalhando. 4 anos. Sempre um bom funcionário, né? O cara é bom, O hein? lugar que eu trabalhei mais tempo foi 2 anos e meio. Olha, mano. Mas também, aqui, segundo as informações recebidas, né? Que às vezes ele tá lá ele foi impressor, né? Impressor. É bom, impressor. A máquina tá rodando e tal. O sujeito encostado assim na máquina, ó. E roncando que nem ele só. Rapaz, eu deitado na banca e sonhando com o encarregado me empurrando. Aí, quando eu acordei, ele, levanta, Leomar, levanta, o Pobel tá vindo, o patrão tá vindo, levanta, rapaz. E eu dormindo. Desse jeito. No meu caso, lá não dava tempo para dormir. Às vezes nós fazíamos hora extra e tinha vezes de até 2 horas da madrugada. E aí você sai dessa empresa e vai para onde? Isso. Eu trabalhando nessa empresa, eu tinha um cunhado, né, que me convidou a montar uma loja de material de construção. Nós tínhamos um colega que tinha montado uma loja aqui em Cachoeiro, estava dando certo e tal. E Cachoeiro, naquela época, ainda para você ter ideia, não existia ali o bairro Coramara praticamente, o bairro São Lucas, o bairro Jardim América. Eu estou falando desses bairros mais aqui de cima, né? Mas esses bairros ainda não existiam, tinham muito poucas casas. Então, o comércio de material de construção naquela época era promissor. E ele me convidou para montar uma loja de material de construção. Isso você faz quantos anos? Olha, isso fazem 34 anos. Uma vida, hein? Uma vida, 34 anos que nós começamos a loja de material de construção. Seu filho que está aqui com a gente nem sonhava. Não, nem sonhava. Faz apenas 19 anos, agora é dia 19 de junho. Novinho. Muito novo. Então, vamos continua aí. Então, e ele me fez o convite e nós sentamos, né, e olhamos ali as possibilidades de então montar uma loja. Tínhamos muito pouco recurso na época, mas ele me convenceu a montar a loja de material de construção. E eu não tinha assim, um perfil muito empreendedor na época. Mas você guardava algum dinheiro? Não, eu gastava tudo que eu ganhava, eu gastava. Caramba! Naquela época era assim. O bem que eu tinha era uma moto, uma XL 250R, preta na época. Era o único bem que eu tinha. Já era casado? Não, era solteiro. Era solteiro. Mas aí, no caso, você começou a entender e a dar um certo valor ao dinheiro, de não sair jogando aí para tudo quanto é lado, foi nesse período aí, nesse início aí. Exatamente. Aí ele me convidou, a gente avaliou o projeto, achamos que poderia dar certo. E eu pedi conta, né, lá no local onde eu trabalhava, eu acertei lá com o meu patrão, e daí nós começamos a organizar a loja de material de construção. Eu vendi a moto que eu tinha, a XL 250, e ele pegou o mesmo valor em capital, né, era muito pouco capital na época, uma moto daquela que se fosse nos dias de hoje valeria no máximo aí uns 15 mil reais, ou seja, como se fosse hoje, começar uma loja com 30 mil reais. E aí meu pai tinha um ponto ali no BNH, um ponto comercial, ele nos alugou aquele ponto e nós contactamos então ali um representante de uma JR distribuidora na época, né, e fizemos a nossa primeira compra, juntamos todo o dinheiro que nós tínhamos ali e fizemos a nossa primeira conta. Aí, Leomar, eu me lembro de um fato muito engraçado, eu ainda trabalhava na empresa, que eu estava cumprindo o aviso, e ele me ligou, não tinha celular na época, né, era telefone fixo, ou passou lá e não me lembro, falou, Dailton, tá tarde, você passa lá que o material de construção que nós chegamos já comprou, que nós compramos já chegou. E daí, à tarde, eu passei todo empolgado para ver o material de construção e chamei na casa dele e quando fomos na loja olhar, a loja já estava, ele subiu a porta de aço, quando eu olhei, tinha assim umas 5 ou 6 caixas, né, dentro da loja, uns 5 ou 6 sacos de conexão, eu olhei, falei assim, Josias, e o restante do material, onde que ele está? Ele falou, Daí, esse material está todo aí. Todo o dinheiro que nós tínhamos está aí. E vou te falar uma coisa, esse material veio dentro de um Chevette. O rapaz que nos vendeu, o representante, pegou o material na empresa
e colocou dentro de um Chevette 70, 80 que ele tinha, todo o material e colocou ali dentro da loja ali. Ele falou, olha, o único material que ficou para trás para chegar são os tubos de PVC, porque eu não cabia dentro do Chevette e não vai chegar no caminhão. E eu olhei aquilo e fiquei decepcionado, porque como começar uma loja de material de construção com tão poucos itens assim? Mas daí a história começou e nós achamos que íamos encher a loja, era um ponto aí de uns 130 metros quadrados mais ou menos, e nós falamos, o que nós vamos fazer? Uma loja grande dessa, um pouco material como esse daí, nós pegamos, compramos ali uns madeiritos numa loja de material de construção e fizemos ali do meio para frente da loja, colocamos aqueles madeiritos, fizemos umas prateleiras de madeira, porque nós não tínhamos dinheiro para poder comprar as prateleiras, e pegamos aquelas conexões, fizemos ali as gavetas, né, nas prateleiras, e colocamos, eu arrumei umas caixas de papelão, caixa de sapato, eu coloquei ela de fundo para cima, dentro da prateleira, e colocava a conexãozinha por cima, bem arrumadinha, para fazer de conta que ia para dar aquele espaço estava cheio. E fomos atrás do madeirite, fizemos uma estrutura de madeira também, e aquelas caixas vazias que vieram o material e outros que nós arrumamos, nós colocamos por cima do madeirite, quem olhava de fora parecia que lá para trás estava lotado. E assim nós começamos. Na época não era nem o nome Itabira Material de Construção, era CMC Material de Construção, Cachoeiro Material de Construção. Começamos a loja com essa quantidade mínima de material. Isso é o tal do quando a água bate na bunda, é? O cara... Olha, muitos dizem que é, né? O pouquinho de dinheiro que sobrou, eu me recordo ainda, nós precisávamos de um carro de entregas, esse meu cunhado foi em Marataízes e comprou um Chevrolet, era vermelho, ele não tinha forro de porta, não tinha pneu, motor muito ruim, não tinha o teto todo esburacado, e trouxe aquele carro rebocado, porque ele não estava andando, né, de Marataízes para Cachoeiro. E eu me lembro que ele deixou numa oficina ali, antigo Posto Pop, atrás do Posto Pop tinha umas oficinas. Tinha uma oficina ali que era do café e melão. Eu era amigo dele, porque ele já tinha uns caminhões na estrada. Ele deixou o caminhão à noite. Quando os mecânicos chegaram de manhã cedo, e eles fomos todos alegres lá para poder começar a mexer no caminhão, voltar a funcionar para poder fazer com que a loja começasse a fazer as entregas, simplesmente o café nos expulsou da oficina dele. Falou, tira esse caminhão daqui, eu não quero ver esse caminhão na minha frente. Eu sou motorista de mecânico, não dá uma desgraça dessa daí. Eu sou mecânico de caminhão, não dá uma desgraça dessa. E nós, extremamente decepcionados, rebocamos o caminhão dali. O café continua amigo da gente até hoje, depois fez vários serviços para nós em outros caminhões. Mas nós tiramos o caminhão dali e levamos para uma outra oficina. E lá o camarada, era uma oficina bem pequena, estava precisando muito de serviço, entrou para debaixo daquele caminhão, tirou ali uma meia tonelada de arame, parafuso velho, e nós começamos a trabalhar com aquele caminhão. A entregar areia, brita, cimento e um pouquinho de material pequeno que o pessoal comprava na loja. A primeira retirada demorou quanto tempo? Eu não fiz retirada naquela loja, eu não me lembro de ter feito a retirada, só trabalhava. É? Mas aí você continua nessa parceria ou você depois... Não, essa história é muito longa, é muito bonita. Eu trabalhava de motorista no caminhão, né? E o meu cunhado e a minha irmã eram vendedores, ele era comprador e vendedor na loja de material de construção. E eu era o motorista do caminhão, fazia as entregas ali. E a empresa, como eu disse para você, Cachoeiro tinha muitas obras ainda para começar. Cachoeiro era pequeno e estava numa fase de crescimento e começou a bombar de obra. E a loja começou a crescer. Nós começamos a ganhar ali um dinheirinho e tal. E depois dessa fase aí, um interessante nesse caminhão, Eliomar, ele não tinha forro ali, aqueles forros perto dos pedais, forro de porta. E aquele vapor do caminhão era tão grande que eu peguei uma constipação que eu quase morri dirigindo aquele caminhão. Eu ia buscar areia em Pacotuba na época, em Coutinho, e o motor esquentava tanto que eu chegava no meio do caminho, eu coloquei uma pedra ali hoje, onde é a faculdade, no Morro Grande ali, chegando no túnel, eu coloquei uma pedra na beirada do asfalto, eu já vinha com o caminhão, estacionava naquela pedra, porque o freio de mão não segurava, porque vinha muito carregado, pegava um latão de 20 litros d'água que eu trazia, levantava ali o capô e colocava a água no motor para ele esfriar, para poder acabar de chegar em Cachoeiro. E isso foram longos tempos. E depois o tempo passou, né, a situação melhorou um pouquinho, nós vendemos esse caminhão e compramos um caminhão 1111, uma caçamba Mercedes 1111. E dali começou-se a história da Itabira, depois veio um outro caminhão, a empresa continuou crescendo, nós sentimos a necessidade de abrir uma outra loja, na época o Village era um bairro promissor, nós abrimos uma lojinha lá no Village também,
E daí nós chamamos um irmão desse meu sócio para compor a sociedade também. Ele entrou com outro carro, uma F4000 na sociedade, foi a parte que ele entrou. E começamos então. Nós fazemos entrega no BNH, na parte da manhã, na parte da tarde, a entrega no Village. E o tempo se passou e nós fomos trabalhando. E chegou um determinado momento que nós resolvemos separar a sociedade. Nós éramos em 3 sócios. E antes disso, um pouquinho, a loja do Village nós resolvemos fechar porque apareceu uma oportunidade de abrir a loja no Monte Cristo, aqui no bairro Monte Cristo. Embaixo, ali perto ali do Tarcísio Danil ali. Exatamente. Padaria Torres, naquela região ali, Bairro Clóvis. E nós, então, fechamos a loja do Village, e aquele bairro ali era um bairro muito promissor na época, né? E abrimos uma loja ali. E daí nós, então, resolvemos separar a sociedade. Ele fez uma proposta de separação de sociedade. A loja do BNH, então, era bem maior, ela dava o dobro da loja lá do Monte Cristo, que era muito pequena. E naquela época, nós, devido ao comércio, uma questão um pouco assim de uma administração não tão boa, nós entramos num débito, começamos a dever. Eu me lembro, até hoje, nós devíamos R$36 mil naquela época. Tínhamos as 2 lojas, 3 caminhões rodando e devíamos 36 mil, e era muito dinheiro. Sim. E daí veio a necessidade da separação. Então, o meu sócio mais o irmão ficou com a loja do BNH e 2 caminhões, e eu fiquei com a loja do Monte Cristo e 1 caminhão. Cada um ficou com 12 mil de dívida, e aí a história começou. A parte da Itabira Material de Construção separada da CMC. Você não quis retroceder? Depois que você sentiu a picada do empreendedorismo, você não quis voltar atrás em algum momento? Como que foi isso aí? Então, na época eu não tinha muita opção. Né? Eu era sócio de uma empresa, né? Nós tínhamos as 2 empresas, eu tinha uma parcela de dívida a pagar, né? E tinha uma empresa que valia mais ou menos o valor da dívida, digamos assim, que o estoque que tinha dentro da empresa e o caminhão, se eu vendesse tudo, daria para pagar lá os 12 mil que eu fiquei, e praticamente não sobrava nada. Então eu não tive muita opção. Né? Eu não tinha um estudo, não fiz faculdade, então eu não tinha um emprego garantido, eu tive que trabalhar daquela forma e usando da experiência que eu tinha, apesar de que eu era só motorista, eu nunca tinha trabalhado com compra nem vendas. E arregacei as mangas e comecei a trabalhar. Era um bairro bom na época, muito promissor, e devagarzinho a empresa foi crescendo. Eu me lembro que a primeira atitude minha de gerente na minha empresa nova foi querer pagar as dívidas que nós tínhamos. Daí eu vendi o caminhão que eu fiquei com ele, eu vendi ele por 13 mil, na época, 200 cruzeiros, eu não lembro o que era, e comprei um mais barato de 9 mil. Daí me sobrou uma diferença. Eu peguei um Fusca emprestado com meu pai, peguei um telefone de fixo de mesa naquela época, eu vendi o telefone dele por 2.800, telefone fixo na época. Eu fiz o dinheirinho meu também. Pois é. E apanhei um dinheiro emprestado com uma irmã, que já trabalhava na outra empresa. E daí eu consegui juntar os 12 mil e paguei aqueles 12 mil. Fiquei com um caminhão um pouco mais velho, mas consegui pagar os 12 mil e respirar, porque aqueles 12 mil se pagava juro dele. E daí, com a empresa sem dívida nenhuma, muito pequena, mas um caminhão pago, um estoque pago, eu comecei a trabalhar devagar, e aí eu creio, sempre falo que Deus sempre nos abençoou muito, né, e a gente trabalhando com muita seriedade. Eu tinha um colaborador na empresa. Na época, nós falamos aqui no início das pessoas, né, de menor trabalhar. Esse rapaz era um rapaz de menor, não tinha 18 anos, e começou a trabalhar comigo, e depois continuou trabalhando, carteira assinada, tirou carteira de motorista, e hoje, né, é um cidadão aqui cachoeirense, mas começou a trabalhar, inclusive, com menor de idade na empresa. E com o passar do tempo, nós compramos um outro caminhão, carroceria, e daí já contratamos um motorista, e a história da empresa começou aí, ela crescendo. Do nosso novo lote, da nossa nova loja. A minha loja era uma loja alugada, eu tinha um ponto comercial alugado, e ele devia dar uns 30 metros quadrados, mais ou menos, era muito pequeno mesmo. Eu fiz uma ampliação, em comum acordo com o proprietário desse imóvel, e depois, dada a necessidade de crescer, apareceu a oportunidade de se comprar um lote ali dentro do bairro Monte Cristo, né? O Eliomar conhece ali o local. E compramos o lote e começamos a construir. Aí construímos uma loja de mais ou menos 300 metros quadrados. Saímos de uma loja de 30 metros quadrados para uma loja de 300 metros quadrados. Né? Isso com o tempo. Mas antes dessa loja, teve um fator interessante que eu me recordei aqui, Eliomar, que eu me casei, né, em 1995 com a Jaqueline,
e ela trabalhava numa empresa de contabilidade. E como a empresa começou a crescer, eu convidei a Jaqueline para vir trabalhar comigo. E aí foi uma coisa espetacular. Era disso que eu iria questionar o senhor, porque o senhor acabou de falar que não tinha estudado e tal. Não sei se o senhor depois conseguiu fazer a faculdade, eu não sei. Mas como que administra, né, algo simplesmente com... Então a sua esposa, ela chegou para agregar nessa parte da administração, é isso? Sim, ela trabalhava numa empresa, né, de contabilidade e tinha ali uma noção de contabilidade, embora ela não tinha muita... Ela era mais prática nessa empresa de contabilidade ali. E veio trabalhar comigo. Mas naquela época, o faturamento da empresa não era tão grande, os itens, não tínhamos muitos itens. E era aquela tabela de mão que nós usávamos, né, para fazer controle de estoque, para colocar preços. Caderninho. Os preços não alteravam muito com frequência. E ela veio, depois que ela começou a trabalhar comigo, eu não me lembro o faturamento da empresa na época, mas eu digo para vocês assim, no primeiro mês que ela trabalhou, a empresa, o faturamento cresceu em torno de 25%, mais ou menos. No segundo mês de trabalho dela, a empresa cresceu o faturamento em torno de 50%. E daí, uns 6 meses que ela estava trabalhando na empresa, a empresa cresceu o faturamento em torno de 100%. Por que isso? Porque ela se adaptou muito fácil ao comércio, né? E me sobrou mais tempo também para poder gerenciar a empresa. Porque enquanto ela não trabalhava, eu tinha que comprar, vender, às vezes fazer entrega. E depois ela passou a trabalhar no caixa da empresa, a fazer as vendas, e me sobrou mais tempo para gerenciar a empresa. Então podemos dizer que a sua esposa fez bem para você em todos os sentidos. Como é o nome da sua esposa? Jaqueline Ponte Silva. Isso aí. Então ela fez todo o sentido para a sua vida, então. Com certeza, ela fez todo o sentido para a minha vida. Inclusive, quando nós casamos, o Eliomar me conhece aí, nós éramos muito roqueiros, né, Eliomar? Na época. Verdade, com certeza. E eu te confesso que eu nunca tinha ido numa igreja, né? Antes do meu casamento, praticamente. E comecei a namorar com a Jaqueline. Tudo começou por um time de futebol lá da região do interior. Comecei a jogar bola e aí as meninas ficam torcendo lá de fora. E eu era modestamente um rapaz bonito. Modéstia à parte. Modéstia à parte, entendeu? Você falou, tá falido. Então comecei ali a jogar bola no time de roça e começou o namoro e tal, né, e noivado na época. E ela veio trabalhar em Cachoeiro, nós nos casamos e foi a partir do namoro com ela que eu comecei a participar de igreja. Inclusive eu comentei, né, com vocês depois, participei da igreja, comecei a coordenar o conselho da comunidade onde eu participava, uma igreja católica. Depois me formei em ministro da palavra, né, inclusive atuo como ministro da palavra na igreja católica. E tenho uma grande experiência, né, nesse serviço comunitário, graças a Deus, na comunidade em que eu participo. Então a Jaqueline, ela fez todo o diferencial na minha vida, né, tanto na minha vida particular quanto na minha vida profissional. Aí te deu quantos filhos? Eu tenho 2 filhos do meu casamento com a Jaqueline, mas antes de eu me casar com a Jaqueline, eu tive um filho também, que não é do meu casamento com a Jaqueline. Então eu tenho 3 filhos queridos. Sim. Tenho uma neta maravilhosa e a minha nora também. A neta aí já deve estar dando aquela... fazendo o que não fazia com os filhos, né? Possivelmente, né? Eu sempre fui um pai muito presente, né, assim, na vida dos meus filhos do casamento com a Jaqueline. Do Danilo, nem tanto. O Danilo, eu fiquei devendo muito ele na infância. Mas mesmo assim, Danilo é um menino maravilhoso, menino nós muito nos bom. damos super bem. Muito meu amigo, o filho dele. Mas o que eu quero dizer é que, tipo assim, né? O vô acaba estragando o neto. Não, vô estraga neto. Vô e vó acaba com o neto. Isso é normal. Olha, isso é não muda só o endereço só. Isso é verídico, isso é verdade, não tem jeito. Porque os pais criam, né, e o avô mima. O avô e a avó mima, então é muito mais fácil. É verdade. Aqui, aproveitando em bala, vamos fazer propaganda para a gente vender aquele palco. Você já vendeu o palco já? Ainda não. Rapaz, que palco difícil de vender, né? Ninguém quer pegar. Ele tem um palco lá bacana. Que ele comprou para usar na igreja, né? Sim. Mas, rapaz, o palco, na verdade, tem que ter uma equipe só para montar e desmontar. Não é fazer um catacata, você não consegue montar e desmontar ele, não, tá? Tem que ter gente, tem que ter... Não, desmontar consegue, agora montar que... Na época usava-se muito palcos, né? Todo show que tinha, toda festa comunitária tinha aqueles palcos. E depois, com o passar do tempo, né, as comunidades se organizaram melhor através das associações de moradores e as próprias prefeituras, às vezes, fornecem esse tipo de palco para as comunidades.
Então, na época, era assim, até um empreendimento, né? Tem empreendimento. E eu tinha um amigo que tinha uma banda, tinha um palco muito bom, por sinal, e ele queria trocar em material de construção, e nós trocamos. O palco foi usado algumas vezes, e hoje está lá encostado. Mas ele está montado? Não, ele fica desmontado. Ele está desmontado, né? Desmontado, monta quando às vezes tem algum evento, alguma coisa, aí monta, mas a priori ele fica desmontado. Tá, aí vocês saíram de uma loja pequena, compraram um terreno, isso depois de quantos anos? E vocês hoje estão instalados nesse local do terreno que vocês compraram? Não, nós fomos primeiramente ali para o centro do bairro Monte Cristo, né, e montamos essa loja grande lá, uns 300 metros quadrados. Depois fizemos uma ampliação da loja e a loja cresceu muito, na época era uma loja inovadora. Eu me lembro que muitas pessoas me chamaram de louco, de doido, porque foi uma das primeiras lojas de material de construção de Cachoeira de Itapemirim a ter vidros na frente da loja. Ela era uma vidraça, toda aberta. E nós abolimos ali, então, o balcão. Começamos a trabalhar com mostruários. O cliente andava dentro da loja e escolhia os produtos ali. Ele tinha o contato com os produtos. Naquela época era muito comum, o comerciante ficava atrás do balcão e atendia o cliente no balcão. E nós vimos essa necessidade de fazer esse modelo de loja diferente. Então fizemos uma loja maravilhosa lá dentro do Monte Cristo. Eu tinha um movimento muito grande, um faturamento muito bacana, mas dado o crescimento da loja e de Cachoeira de Itapemirim, que era muito promissor, nós sentimos a necessidade de mudarmos para a Avenida João dos Santos Neves, né? Ou para outro local que fosse um local que tivesse um trânsito maior de pessoas e de veículos. E daí surgiu a oportunidade de comprarmos um terreno bem maior ali na João dos Santos Neves. E demorou muito comprar o terreno ali, era um terreno de quase 2.000 metros quadrados, onde é hoje instalada a Itabira Material de Construção, né? E esse terreno, eu me recordo que o proprietário dele, ali existia antigamente um postinho de gasolina, depois uma marmoraria, e o proprietário chegou a me oferecer o terreno. Mas quando ele me oferecia o terreno, eu não me recordo o valor que ele me oferecia, eu me lembro que eu comprei o terreno na época por R$270 mil. Mas ele me oferecia, tipo assim, daí eu estou te vendo por 170 mil. Eu lutava, quando eu conseguia juntar os 170 mil, eu chegava para ele para poder comprar o terreno, ele falava, olha, agora é 200 mil. E aí passava mais alguns meses, até ano, e eu juntava aquele 200 mil, ele falava, olha, agora é 230. E isso foi ali uns 2 a 3 anos, mais ou menos, eu tentando juntar o dinheiro. Até que um dia eu juntei esse valor de 270 mil, e ele foi na loja e me ofereceu o terreno e pediu 270 mil na época. E eu falei, olha, eu tenho 270 mil e o terreno é meu. E aí ele não tinha como sair fora mais, né? E compramos esse terreno da avenida lá. Eu me lembro, inclusive, que eu passei um sufoco muito grande, Eliomar, porque ele falou assim, olha, eu quero receber esse dinheiro, esse valor todo em dinheiro. E esse dinheiro estava lá nos 3 bancos, mais ou menos, na época lá, né? E eu me lembro que foi numa sexta-feira. Nós fomos num banco, mas ele marcou tipo assim de ir ao meio-dia, chegou já atrasado um pouco, umas 2 horas da tarde, e daí nós fomos num banco, pegamos lá um exemplo, sei lá, 100 mil reais. Ele botou aqueles 100 mil reais numa mala e falou assim, o seu dinheiro está em qual banco? Eu falei, está no banco tal. Ele falou, então agora eu vou levar isso aqui em casa, você volta para poder buscar o restante. Nós fomos num outro banco, eu peguei lá mais uns 100 mil reais, ele botou naquela mala e pegou um carrinho velho que ele tinha na época, uma Belina, e foi levar em casa e falou, agora você me espera no banco tal, que era o 3º banco. E eu fui para aquele banco e cheguei no banco e comecei a esperar e foi dando a hora, eu vi que não ia dar tempo de retirar todo o dinheiro e para poder transferir o imóvel naquele dia ainda. Moral da história, ele chegou no 3º banco já depois das 4 horas da tarde, já com uma grande parte do dinheiro, eu não sabia nem onde que ele morava. Ele falou assim, olha, Adailton, agora não tem jeito, não dá para poder pegar o restante do dinheiro, vai ter que ficar para segunda-feira. E aí, vocês acham que eu fiquei como? Dinheiro, 200 mil na casa dele. Desse jeito, era tudo que eu tinha naquela época ali praticamente. Já pensou se o cara fugisse? E como que eu chego na minha loja e falo para minha esposa Jaqueline que eu tinha dado todo o dinheiro lá, o proprietário do terreno, e não estava com a escritura do terreno. Então você ficou quietinho? Rapaz, não teve jeito, ela me percebeu que eu estava desesperado, entendeu? E eu confesso para vocês, aquele final de semana eu não saí de casa, eu passei mal o final de semana inteiro. Eu também Eu não almocei, eu não jantei, eu não dormi. Quando chegou na segunda-feira, eu estava totalmente abalado com aquela situação, eu achei que eu ia levar um grande prejuízo. Mas, graças a Deus, quando foi na segunda-feira, o proprietário do terreno me procurou, né, foi lá, daí vamos buscar o restante do dinheiro.
E aí nós buscamos e fechamos o negócio, e um cara sério, né? Fomos no cartório e transferimos o terreno para o meu nome. Mas eu passei um sufoco muito grande. Nos dias de hoje, o risco seria bem maior, tá? O risco seria muito maior fazer uma coisa dessa. Mas aqui, que investimento bacana, né? Agora, aquele terreno ali hoje vale 2 conto? Eliomar, eu não sei, nem sei, não tenho nenhuma noção. Eu nunca parei para avaliar. Você sabe que depois do posto ali, que tem 2 lojas, na esquina do posto ali é da minha ex-sogra ali. Sim. Ela já enjeitou ali, um dinheirinho ali já bom já, tá? Enjeitou, não quis vender. Que bom, né, rapaz? Então, se ela enjeitou... Os imóveis... Não vou falar o valor aqui, não. Se ela enjeitou esse valor lá, o seu, então... Opa, lelê, hein? Pois é, né? Mas aquilo ali é o seguinte, os imóveis em Cachoeira em si valorizaram. Sim. Mas depende muito da época do comércio que a gente vai vivendo, né? Do próprio comércio em si. Valoriza um pouco mais, desvaloriza. Mas com certeza o Cachoeira de Itapemirim é uma cidade bem valorizada ainda. E hoje nós temos Itabira, material de construção e acabamento. E aqui está o prêmio... Gazeta. Esse foi desse ano, o último foi ano esse agora, é né? 2024, prêmio Gazeta do nosso segmento. Parabéns. A Itabira, depois dessa história toda aí da compra do terreno, nós começamos a construir, e deve ter aí uns 12 anos, eu não sei precisar aqui certinho, né, que nós mudamos para a avenida ali. É mais ou menos isso aí. E começamos ali, então, a nossa história na avenida, com uma loja muito bonita também, né, uma loja ampla, uma loja com os produtos assim, bem dispostos dentro da loja. Produtos de acabamento muito, muito bacana. Estou falando isso porque você mesmo já atendeu lá a minha esposa, que nem foi lá ver uns a realidade do material de acabamento, né? A realidade do material de construção hoje é o seguinte: antigamente a gente ouvia falar em feiras de moda, né? Existia lá as modas do inverno, verão, outono, então, de acordo com a estação, vinha também as roupas. O material de construção hoje em dia, ele não é diferente. Todo ano nós temos grandes feiras em São Paulo, Rio de Janeiro, no exterior, né? E todo ano se tem lançamento muito de material de construção. E graças a Deus, hoje em dia, Eliomar, o consumidor em si, o cliente, ele tem a cultura de usar o serviço do arquiteto, do design. Sim. Entendeu? Então, isso faz com que as empresas de material de construção, as indústrias, tenham que produzir materiais, porque esse público é um público exigente. Então, a cada ano são milhares de lançamentos de metais, de louças sanitárias, de pisos, porcelanatos, por exemplo, né? E isso facilita, faz com que as lojas, então, elas tenham muitos produtos para vender e se tornem algo atrativo aos olhos do cliente. Adailton, uma curiosidade minha. Você chegou ao seu momento de glória, recebeu prêmios e tal. Qual foi a maior dificuldade desde o início até então? E como que você venceu essa dificuldade? Olha, as dificuldades são muitas. Nós sempre trabalhamos muito com capital próprio, né? Nunca fizemos assim muito empréstimo, investimento bancário, essas coisas. Eu acho que o Brasil ele não dá oportunidade para as pessoas que querem empreender. Tanto disso que existem estatísticas que quase 90% das empresas no Brasil elas morrem antes de completar os seus 5 anos. A nossa maior dificuldade as questões tributárias, que são muito complexas, realmente no Brasil se paga muito imposto, e você não tem como captar capital de giro nos bancos, nas entidades bancárias, porque o juro é muito alto. Então você acaba ficando limitado. Você pode arriscar, né, a tomar um capital emprestado, a fazer um empreendimento grande, mas se a economia do Brasil, que é muito volátil, se ela escapulir um pouquinho dos eixos, você acaba perdendo tudo que você tem e não consegue, inclusive, pagar o financiamento. Então, eu fico um pouco temeroso. Eu acho que se houvesse possibilidades maiores de investimentos de capital dentro da empresa pelas instituições bancárias e fosse mais apoiado pelo governo, com certeza o empreendedorismo no Brasil ele era muito grande, porque o brasileiro ele é criativo demais. Eu acho que, vamos dizer assim, para o pessoal do campo, né? Eu acho que existe linhas de crédito com mais facilidade, né? Então, na cidade também deveria ser criado algumas linhas de créditos com mais facilidade também para quem deseja empreender, né? Sim, para o campo com certeza existem taxas muito melhores. A dificuldade do campo, eu vejo hoje em dia, essa questão climática, que é muito incerta.
né? Então, você depende muito de irrigação, por exemplo, determinadas lavouras. Sim. Né? Um gado, por exemplo, quando você vai investir num gado, você exige que você tenha uma tecnologia altíssima, você tem uma grande produtividade. E isso em todos os setores, nos suínos, né? Nas granjas também. Então, assim, você tem que contar muito com tecnologia e com a ação do tempo também para você ter um retorno. Em meio às dificuldades, como não retroceder? Olha, é inovar sempre, né? Hoje o comércio ele enfrenta um desafio muito grande. Depois da pandemia, eu digo que existiu o comércio antes da pandemia e depois da pandemia. Antes da pandemia, nós tínhamos um fluxo de clientes muito grande dentro da loja. As lojas pareciam festas, né? Era um fluxo de pessoas muito grandes dentro da loja. E essas pessoas, esses clientes dentro da loja, eu te digo que eram homens, mulheres e crianças. O brasileiro, graças a Deus, adotou a cultura de levar a família dentro da loja de material de construção para fazer compra. Antigamente não tinha essa cultura. Antigamente o próprio profissional, o pedreiro, ele fazia a compra em nome do cliente. Ou às vezes ia só o homem. Depois que as lojas tiraram os balcões, né, e ficaram mais acessíveis, onde o cliente podia escolher o material, né, o cliente passou a ir com a família dentro da loja. E isso é maravilhoso. Ele aumentou o ticket médio de venda das lojas, né, e facilitou. Porém, depois da pandemia, houve aquele recesso, as pessoas não podiam sair de casa e o cliente começou a comprar através, né, das plataformas da internet, dos e-commerces. O cliente criou esse hábito de comprar. Então, hoje, um dos grandes desafios que nós temos é sair da loja física, no material de construção, e passar a vender através das plataformas dos e-commerce que a gente tem aí. É um dos grandes desafios fazer essa migração da loja física para a loja no e-commerce. Está conseguindo? Devagar nós estamos conseguindo. Você não consegue fazer de um dia para o outro, né? Até mesmo porque a concorrência nessa área ela é muito grande, né? Então, as grandes empresas, as grandes lojas, elas costumam sair na frente. Mas, via de regra, nós também vamos conseguindo, e devagar nós vamos conseguindo transferir um pouco dessa venda que nós fazemos no comércio físico para o e-commerce, para o comércio através das redes sociais, da internet. Nesse caso das redes sociais, da internet e tal, das vendas pelo site, dos e-commerce, ela é mais facilitada para quem está inserido nos grandes centros, né? Não. Aparentemente a gente tem essa impressão. Mas hoje, dada a facilidade, né, do acesso à internet, às redes sociais e a todos os tipos de informação, qualquer pessoa hoje tem esse acesso, basta ter um celular nas mãos. Então, a impressão que a gente tem que seria nos grandes centros, mas é um grande engano. Eu moro num bairro de Cachoeiro, eu não moro no centro de Cachoeiro. E na rua em que nós moramos lá, você vê carro fazendo entregas diariamente, das 7 horas da manhã às 7 horas da noite, ou às vezes até às 10 horas da noite. Então, eu tenho pessoas vizinhos, por exemplo, que o carro de entregas dessas plataformas vai 5, 6 vezes na mesma casa num dia só. E é comércio de bairro. Então, não existe fronteira para a venda através da internet. E um detalhe interessante também é a questão não existe fronteira também. Uhum. Né? Então, essa questão de que não existe fronteira, ela facilita muito a venda. Você aqui de Cachoeiro Itapemirim vende para todos os estados do Brasil, inclusive, às vezes, até para outros países. Então, assim, a venda ela não tem fronteira, não tem limite. Como que é se transformar aí no Bottini aí das propagandas, né? O Bottini, conhece o Bottini, né? Conheço muito. Se tornou também o garoto propaganda da Itabira. Como que é essa história aí? Olha, isso é parte de uma necessidade, né? Inicialmente é uma necessidade. Mas eu creio assim, eu sempre tive essa facilidade de lidar com o público, né? E de falar em microfone, até porque a gente trabalha, como eu falei, sirvo na paróquia Nossa Senhora da Penha do BNH como ministro da palavra. E nos leilões da comunidade a gente grita leilão, grita rifa, essas coisas todas. Então, daí veio essa questão, eu acho, dessa facilidade a mais. Juntou a necessidade com um dom que a gente já tinha e o pessoal fala que a gente faz bem, a gente procura fazer o melhor possível e está fazendo até hoje a propaganda. Gritar bingo faz perder a vergonha rápido. Rapidinho. Você gritou bingo? Eu não. Não, então você tem que gritar bingo, então. Eu já gritei bingo. Gritar bingo é maravilhoso. Quando você fala sobre 20, bate no peito aí, 24.
Não, aí você que bate no peito. Né? Eu Tá de nunca sacanagem. gritei, Quando eu grito bingo, não posso perder, né? Fico esperando chegar o 24. Vai lá, bate no peito aí, 24. O Eliomar é um comediante nato, né? Então ele faz parte. Inclusive, ele foi inserido aqui mais para fazer essas comédias. Pra dar esse quebra aí, entendeu? Só que assim, ele é tão assim contagiante, né? Que eu, volta e meia, eu também tô. Não, já foi aqui, ele tá bem já, tá? Ele começou assim devagarzinho, agora tá pocando a boca no balão. Sério, pá. Muito sério, pá. Aí acabou. Agora já perdeu a vergonha, já foi pro saco já. Com certeza. A gente vai aprendendo, né? Com bons professores a gente aprende. Quem quer empreender hoje? Qual conselho você daria? Olha, hoje para empreender, eu acredito assim, a pessoa tem que pesquisar muito o mercado, né? Porque hoje empreender não é mais igual era antigamente. Antigamente, igual eu comecei, nós escolhemos um bairro, abrimos uma porta e começamos ali uma empresa. Né? E hoje você tem que saber a questão de tributação fiscal de cada estado, onde abrir a sua empresa, qual o ramo de negócio que você quer abrir a empresa. Então hoje, por exemplo, se você quiser abrir uma empresa no e-commerce, você pode abrir uma empresa aqui em Cachoeiro de Itapemirim e ter o seu depósito lá em Vitória, que é um local que tem mais incentivos fiscais e tal. Então é muito importante você saber de onde você compra, com quem você compra, por questões de tributação, né, de créditos de tributação, essas coisas e tal. E, inclusive, existem estados que dão maiores incentivos a empresas, dependendo do ramo da empresa. Então, é muito importante você fazer essa pesquisa, né, do tipo de comércio que você vai empreender e o local que você quer empreender e qual o público também que você deseja empreender. Empreender, hoje em dia, não é só você abrir uma loja e enchê-la de produtos. Primeiro, você tem que determinar essas questões, né, local, público-alvo, qual tipo de mercadoria que você quer vender. Porque se atirar de qualquer jeito, para todos os lados, você acaba não conseguindo fazer com que a empresa seja forte e às vezes atingir o objetivo. Qualquer um pode ser empreendedor? Olha, eu penso que sim, qualquer um pode ser empreendedor. Tem vários tipos de empreendedor. Né? Se você, às vezes, hoje em dia não sabe fazer um determinado serviço, você tem a possibilidade de contratar aquele serviço. Então você pode contratar um bom gerente, você pode contratar, né, pessoas para poder te ajudar, um comprador, você pode ter pessoas que te auxiliem em cada etapa do gerenciamento do seu comércio. Então, o fato de empreender não precisa saber fazer tudo. Né? Você precisa ter pessoas que te auxiliem a fazer o serviço necessário dentro da empresa. Às vezes a pessoa fala assim, olha, eu não sirvo para empreender porque eu não sei vender. Mas, necessariamente, eu não preciso ser um vendedor. Eu posso ter uma equipe boa de venda, né, e dar treinamento para aquela equipe. Às vezes eu sou bom numa área, mas não sou bom em outra área. Então, empreender, com certeza, é para todos, eu acredito. Empregador ou empregado? Boa pergunta, boa pergunta. Eu acho que empregador. Apesar dos pesares, das dificuldades e das lutas, né, do dia a dia, mas eu creio que empregador. Tem muito desgaste? Tem. O empregador, ele trabalha muito. Eu digo para minha esposa, Jaqueline, né, que você trabalha quase que 24 horas, exceto quando você tem uma empresa já bem organizada, que você tem condição de ter ali os serviços, as etapas do serviço bem definidas dentro da empresa, onde você consiga, às vezes, ter, no porte da Itabira hoje, você tem um gerente, né, você ter um gerente de vendas, um gerente de logística. Então, isso facilita. E eu vou te dizer, por exemplo, eu tenho 20 anos que eu tiro 30 dias de férias por mês. Parece mentira, né? Quando eu digo isso para certas pessoas, eles falam, não, mas como que você consegue? Você tem uma empresa e tira 30 dias de férias por ano. Porque quando eu faço ali a planilha de férias dos colaboradores da empresa, eu incluo o meu nome e da minha esposa naquela planilha. Daí a gente trabalha para ter. Porque também, se você tem uma empresa e ela não te der essa condição de você ter as suas férias, de você ver a sua família crescer, de você ter um bem-estar, eu creio que aí não vale a pena. Né? Por isso, ela tem que ser muito bem organizada, muito bem planejada para poder valer a pena. Como que é essa questão de valorização dos seus colaboradores? Eu sei que você tem uma responsabilidade gigante, né, sobre várias famílias, né, sustentando essas famílias através do emprego. Sim. Olha, hoje em dia,
o mercado ele existe uma rotatividade maior de colaboradores dentro da empresa, né? Inclusive, existe, por parte das empresas hoje, uma grande dificuldade de se contratar. É a realidade que nós vivemos hoje, né? E aí não é segredo para ninguém. Muitas pessoas sabem que, às vezes, a questão do governo oferecer aí muitos benefícios acaba afastando as pessoas, às vezes, do emprego. Nós temos estados aqui no Brasil onde você tem muito mais benefício do que CLT. Você tira muitos estados aí que você tem muito mais, às vezes, o dobro de pessoas recebendo benefício do que CLT. Então, isso dificulta, segundo estudos que a gente tem visto e muitos comentários, inclusive nas grandes veículos de mídia, dificulta um pouco a contratação. Hoje nós estamos passando por essa dificuldade e existe uma rotatividade maior. Antigamente não existia essa rotatividade. As pessoas faziam carreira nas empresas. Nós temos aqui na nossa cidade a fábrica de cimento Nassau, Itapemirim, onde pessoas se aposentaram nessas empresas, né? E, por exemplo, o colaborador da minha empresa que tem mais tempo de casa hoje na minha empresa, ele tem 25 anos que trabalha conosco. E eu tenho outros que têm 14, 16, 18, 20. Então, eu creio que essa valorização ela existe, porque se não existisse, essas pessoas não ficariam tanto tempo dentro da Itabira, como colaborador da Itabira Material de Construção. Sinal que são bons funcionários, né? Com certeza. Bons colaboradores. Com certeza. Porque no meu caso, eu chegava atrasado de manhã cedo, na hora do almoço, saía para o café, chegava atrasado e dormia durante o serviço. Vale nada, vale nada. Mas nem todo mundo tem o dom de ser músico, né? Era diferente, né? Nem todo mundo tem o dom de ser cantor, aí é outra história. É verdade, é verdade. Eu tenho uma visão sobre esse mundo, né? Eu acredito que a gente precisa, em falando de sistema brasileiro, né? Eu não sou contra ajudar. Por exemplo, se você cai de moto, né? Às vezes tem algum tipo de fratura, né? Às vezes você vai precisar de uma muleta, Sim. né? E você vai andar com aquela muleta para sempre? Não vai andar com aquela muleta para sempre. Então, na minha concepção, olha, vou te ajudar, mas aqui também está o caminho das pedras para você voltar a ser inserido. Ah, falta qualificação? É qualificação que eu vou te dar. Falta isso, falta aquilo? É isso que eu vou te dar. Daqui a pouco você foi curado, meu filho. Essa muleta já não vai fazer parte da sua rotina. Então eu acho que se o Brasil retirasse essa muleta, eu tenho certeza que o nosso país seria outro. A realidade seria outra. Essa é uma visão que eu também compartilho. Você toma como exemplo a própria natureza. Um pássaro, né, ele coloca ali os ovos no ninho dele, nasce o passarinho, ele trata dele por um tempo, mas depois ele empurra ele fora do ninho. Né? Dizem que a águia, por exemplo, ela, quando vai fazer o seu ninho, por baixo de tudo, ela coloca ali alguns galhos secos, alguns espinhos, depois ela coloca ali algumas penas, porque à medida que o filhote vai crescendo, ela vai tirando as penas e vai ficando os galhos e os espinhos. E aquilo vai incomodando o filhote, ele é obrigado a sair do ninho. Né? Então eu penso que a própria natureza nos dá esse exemplo. Esse sistema assim, paternalista, né, ele não facilita a produtividade, ele não facilita com que a pessoa queira crescer como um profissional. Realmente ele gera um comodismo muito grande e isso gera um ócio que dificulta as empresas aí nessa questão, às vezes, da formação profissional e de bons profissionais. Adailton, na sua visão, o que é sucesso? Olha, eu acho que depende muito de cada pessoa, né? O sucesso ele é muito particular, né? Eu penso assim, se você perguntar a pessoas diferentes, cada uma tem uma visão de sucesso. No ponto de vista do Adailton, o sucesso para mim, no meu caso, né, é você ter paz de espírito, é você ser uma pessoa correta, ser uma pessoa bem vista na sociedade em que você atua, né, como empresário, como pai, como cidadão, como cristão. Então, eu creio que essa avaliação sendo positiva, eu creio que a gente já alcançou sucesso. Eu penso que para se fazer sucesso, não precisa ser milionário, não precisa estar nas capas de revista, não precisa ser aquele que recebe aí mais likes, né, nas redes sociais. Eu creio que o sucesso ele é muito individual.
E, na minha opinião, é isso. Ter sucesso é você ter paz de espírito, uma boa família, muitos amigos, né? Eu creio que o sucesso é por isso daí. O dinheiro para você é? Olha, o dinheiro ele é necessário, com certeza, mas ele não é prioridade. Cara, muito bom esse papo, maravilhoso conhecer, né, a história da Itabira. Nosso papo aqui gera em torno de 1 hora. Já passou? Nosso tempo já está chegando aí. Nem né? parece. Nem parece, né? É quando a pessoa conversa bem, fala bem. É assim mesmo, vai tranquilo, né, Leomar? Vai de boa. Eu sabia que daí eu tá desembolado. Garoto é fera. Tive bons professores. Garoto é fera. Leomar tá dormindo aqui, gente. Olha só a cara de sono dele. Rapaz, o dia hoje ficou pegado. Mas carregou saco de cimento? Claro que não, né? Ué, como não, que foi? não deu pra tirar o cochilinho da tarde hoje, rapaz. Ficou ruim. Caramba, o cara, se tivesse carregado um caminhão de lajota, né? Já era. Adailton, essa câmera aqui é toda sua, você pode deixar o seu recado final, convocar aí seus clientes, colaboradores, mandar um recado, fica à vontade. Então tá certo. Olha, eu quero dizer que, primeiramente, né, que foi um prazer muito grande, né, estar aqui com vocês, fazendo parte desse trabalho tão importante, né, e que dá oportunidade não só aos empresários, mas a pessoas de todos os segmentos da sociedade aqui de Cachoeiro, de estar expondo as suas ideias e contando um pouco da sua história. E eu quero dizer para você que está aí nos assistindo, né, que não desanime. As histórias que passam por aqui são histórias verdadeiras, histórias de muita luta, né, e todas elas, com certeza, são inspiradoras. A minha também não deixa de ser uma história bonita. Eu creio que eu contei assim, eu fiz de uma forma mais lúdica, né? Eu acho que ficou muita coisa para trás ainda que aconteceu, que eu não coloquei aqui. Foram muitas as lutas, muitas histórias vencidas. Mas eu creio que sempre é possível. E não desanime, estuda bastante, hoje é necessário, né? Procura sempre fazer a coisa correta, de uma forma certa. E eu creio que há espaço no mundo para todas as pessoas. Sem a gente lutando pelas coisas aqui, mas sem perder o foco, o grande nosso foco, que é a nossa vida eterna. Então, eu sou um cristão também, sirvo como ministro da palavra na minha comunidade, né? E vou deixar também uma frase de Jesus para vocês. Jesus diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Por quê? Ele é o caminho que leva a Deus, né? Ele é a verdade suprema através da sua palavra, e ele é a vida eterna. Então, por mais que a gente busque viver aqui nesta terra, a gente tem que procurar também os caminhos do céu. E a pessoa que faz as coisas por amor, com certeza, ele consegue alcançar, porque Deus está sempre à sua frente. Muito obrigado, irmão. Obrigado, meu amigo. Valeu, meu amigo Adailton. Obrigado, Leomar, pela oportunidade. Itabira, material de construção e acabamento. Leomar, prazerzão, valeu, tá? Kozak. Tamo junto, meu brother. Gente, ficamos por aqui e eu te peço que deixe o seu comentário, deixe o seu like e compartilhe essa história de superação, uma história de vida. Com certeza vai inspirar alguém. Uma boa noite e até a próxima. Beijo no coração. Deus abençoe.